Olá, sétimo ano. Vamos então para a nossa segunda aula sobre os povos do Brasil. Então, nesta unidade, nós estamos conhecendo os povos que habitavam o território brasileiro antes da chegada dos portugueses. Então, na aula passada, nós vimos que a quantidade de povos que habitavam o Brasil era muito grande, uma quantidade tão grande que a forma com que nós estudamos esses povos é dividindo eles por troncos linguísticos, por características linguísticas e, claro, depois algumas características culturais que nós vamos estudar mais para o final da unidade. Bem, vamos então continuar conhecendo aqui os povos do Brasil, tratando então desses como são diferentes povos, consequentemente eles também têm diferentes costumes. Bem, no caso do território brasileiro, a maior parte desses povos, principalmente nos períodos mais remotos, eram povos nômades, que se fixavam até as condições se esgotarem. Então, quando acabava ali os recursos de um determinado lugar, eles mudavam para um outro lugar. Para se alimentar, viviam basicamente da caça e da coleta, inclusive mel, formiga e ovos de tartaruga, dentre vários outros recursos. Não utilizavam nem sal nem açúcar, coisa que nós estamos acostumados nos dias de hoje, eles não utilizavam. E, por exemplo, os tupinambás eram agricultores, produziam milho, feijão, abóbora, mandioca, que são produtos que eram base da sua alimentação. Perceba que são todos produtos que nós ainda consumimos bastante, que também é muito comum para nós, já que nós ocupamos o mesmo território. Uma característica importante é que eles não acumulavam excedentes, ou seja, eles não tinham a preocupação de produzir para sobrar e depois praticar comércio com essa sobra, com esse excedente. Então, quando eles plantavam, eles produziam apenas o necessário para a população daquele grupo. Então, sempre sem se preocupar com a sobra, certo? Sem se preocupar com o excedente. Por conta disso, já que o grupo não era tão grande e eles não se preocupavam com excedente, esta plantação normalmente tinha uma pouca extensão. Ocupava um pequeno espaço de terra, portanto, causava um impacto muito pequeno no meio ambiente. Então, praticamente não tinha impacto ambiental. Quando eles roçavam, cortavam um pedaço da mata e plantavam, quando faziam a colheita e se mudavam dali, logo a floresta ocupava o lugar novamente, se recuperava. Não havia propriedade privada, ou seja, não tinha ninguém que falava que um determinado pedaço de terra era dele. Então ninguém era dono da terra. As terras eram ocupadas até o esgotamento da flora e da fauna. E quando eles escolhiam um lugar para ficar, normalmente eles ficavam próximo dos rios, evidentemente, para se ter água constantemente, água potável, água doce constantemente. Bem, com relação ao sedentarismo, quando eles começam a se fixar, ou aqueles que se fixaram, porque nem todos se tornaram sedentários, muitos continuaram ainda nômades, surgiu aí com o sedentarismo os grupos maiores, porque quando eles se fixam e passam a produzir o seu próprio alimento, isso dá mais segurança. E aí a população tende a crescer. Morre menos criança, morre menos pessoas, portanto a população cresce. Alguns grupos chegaram até aproximadamente 10 mil pessoas, o que é algo surpreendente. Imagine só um grupo indígena que tem aí o tamanho, basicamente do tamanho de Congonhal. Congonhal um pouquinho mais de 10 mil, mas já dá para ter uma noção de quão grande eram alguns desses grupos. Os líderes eram sempre os mais velhos, que eram considerados os mais sábios, mais valentes. Eles que decidiam sobre os conflitos que haviam entre os grupos, se tivesse alguma desavença entre duas, três pessoas, enfim, entre eles, era o líder que decidia os conflitos, resolvia esses problemas. As maiores aldeias ficavam no norte do Brasil, e uma outra característica é que às vezes é muito atribuída à população indígena, que é a poligamia, ou seja, um homem ter mais de uma esposa, ter mais de uma mulher. Isso não era comum, embora em alguns casos acontecesse, principalmente quando se tratava dos chefes. Então, os chefes podiam ter, a poligamia era restrita aos líderes, aos chefes, e não era uma prática comum. Então, um homem tinha uma só mulher,
e com ela constituía a família ali, embora a noção de família dos indígenas seja um pouco diferente da nossa. Para os indígenas, todo aquele grupo ali forma uma grande família, tá certo? Então todos são responsáveis por todos, inclusive com a criação das crianças e o cuidado com os mais idosos. As atividades do dia, as tarefas, eram divididas por gênero e idade. Então, por exemplo, os homens cuidavam da caça, da pesca, a derrubada da mata para a preparação da terra, para posteriormente plantar, a construção das habitações, a fabricação de canoas e armas. Então, tudo isso era atribuição dos homens. As mulheres cuidavam de semear, plantar e colher os produtos agrícolas, além de coletar as frutas silvestres e mariscos, aqueles que viviam no litoral. E claro, as crianças até certa idade ficavam com as mães, tanto meninos quanto meninas, e depois os meninos passam a acompanhar os pais e as meninas passam a ajudar nas tarefas que as mulheres fazem, a tarefa com a mãe. Bem, tribos e aldeias, então dá a impressão que é a mesma coisa. Vamos conhecer então o que é cada um. Tribo é um agrupamento de pessoas que falam a mesma língua e descendem de ancestrais em comum. Então isso é uma tribo. O grupo de pessoas que falam a mesma língua e tem o mesmo antepassado, tá certo? Pode ser que uma tribo tenha um único grupo. E aí, quando é neste caso que há apenas o grupo, essa tribo pode ser chamada também de aldeia. Agora, existiam tribos que eram tão numerosas, tão grandes, que eles dividiam em subgrupos que eram chamados de aldeias. Então, o que significa isso? É que uma tribo poderia ter várias aldeias. E o que fazia com que uma tribo tivesse uma ou várias aldeias era a quantidade de pessoas. Então, quando ficava com uma população muito grande, então eles se dividiam e formavam outras aldeias. Mas se tivesse, por exemplo, 3 aldeias em que todas essas pessoas, embora morando em 3 aldeias, tivessem a mesma língua e tivessem um antepassado em comum, essas 3 aldeias formavam uma tribo. Tá certo? Então, basicamente, uma tribo ela pode ser considerada um conjunto de aldeias. Tá certo? Então, essa é a diferença. As habitações dentro dessas aldeias eram organizadas em círculos, existindo ou não uma construção central. Então, eles abriam um clarão ali, faziam uma abertura na mata e, de uma forma circular, uma do lado da outra, eles construíam as habitações. Alguns povos construíam uma habitação no centro, outros não, deixavam aquela área do centro aberta. Essa área central, independente se tem ou não uma habitação no centro, ela era utilizada para os rituais, para as festas, era o ponto de encontro. Então as casas ficavam ao redor e no centro ficava ali o ponto de encontro da população. Então, ou em algumas aldeias menores, ou tribos menores, tribos que eram consideradas aldeias porque eram menores, eles podiam fazer uma habitação única. Então faziam uma grande habitação, uma oca grandona, gigante, e todos moravam na mesma, tá certo? Então não precisava fazer várias. Então, dependendo do tamanho, eles então optavam em fazer uma só e todos ocupavam a mesma, certo? Então aqui nós vimos alguns dos costumes desses povos que habitavam o Brasil. Na próxima aula nós vamos conhecer um pouco mais da cultura indígena, falar um pouco mais sobre a cultura indígena, sobretudo a cultura indígena que nos influencia até os dias de hoje, uma vez que a população indígena ela é extremamente importante na cultura brasileira.